Fala galera! Muito boa noite a todos que estão aqui acompanhando mais um Politicando, Política com Humor. Hoje a gente vai receber a integrante do PSOL, a Michele Santos, para conversar um pouquinho com a gente, um pouquinho da história dela, um pouco sobre como nasceu o PSOL, quais são os princípios que regem esse partido. E para começar, eu queria chamar o nosso queridíssimo professor, o Vande Carlos Vasconcelos. Boa noite, Vande. Boa noite, professor Adilson. Boa noite a cada um e a cada uma que estão nessa noite nos assistindo. Bom, o Politicando vem sempre inovando, né? Recebendo aí várias personalidades políticas aqui da cidade de Caruaru e de toda a região. E, consequentemente, grandes discussões, importantes discussões vêm sendo travadas. E hoje a gente recebe, não é, um importante nome da cidade de Caruaru no que diz respeito à política caruaruense e também com militância política aí no PSOL, não é? Que é a Michele Santos. Boa noite, Michele. Boa noite, Adilson. Boa noite, Vande Cleiton. Eu sou péssima de nome. Vande Carlos. Vande Carlos. Vai começar por aí. Daqui pro final eu consigo acertar. Mas pode chamar ele de Lula também, né, Vande? Ah, pronto. Pode me chamar de Lula ou Vande Carlos. De um jeito ou de outro pode falar, não tem problema. Não, né? Facilitou minha vida. Então, seja bem-vinda, Michele, Seja bem-vinda ao Politicando. Michele, ela é advogada, trabalha em causas populares, ela vai explicar para a gente daqui a pouquinho. Foi candidata a deputada federal pelo PSOL e é secretária-geral do PSOL no estado de Pernambuco. Michele, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, como é que uma jovem que fez o curso de Direito se formou, se tornou advogada, se candidatou até mesmo a deputada federal por um partido. Então conta um pouquinho dessa história para a gente. Ai, Adilson, tem tempo aí? Temos tempo. Essa história não é muito recente, assim. A gente se conhece, você foi meu professor na Faculdade de Direito, né? E aí, primeiro, dizendo o prazer que é estar aqui com você e com vocês debatendo, né? Falando um pouco sobre minha trajetória, sobre o PSOL, sobre a importância do PSOL enquanto partido político e mecanismo de ocupação da política, né? E, assim, para falar um pouquinho da minha trajetória política, eu vou ter que voltar um tempinho atrás, né? Eu sou militante social há muitos anos, iniciei no movimento estudantil, lá no finalzinho da década de 80, de 90, quer dizer, ai meu Deus, também não vamos voltar. Fui presidente do Grêmio do Colégio Municipal aqui em Caruaru, no finalzinho da década de 80, e a partir daí iniciei minha militância política, né? Passando por diversos movimentos sociais, de luta por moradia, luta por terra, né? E aí a gente acaba que nesse mundo, né, de militância política e social, a gente acaba se envolvendo politicamente, mas até 5 anos atrás eu nunca tinha me atinado, né, para concorrer a nenhum cargo eleitoral ou para me filiar a qualquer partido político. Mas, diante dos últimos acontecimentos, né, principalmente após os acontecimentos de 2013, né, o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma e todo aquele caos político que culminou hoje no bolsonarismo que a gente vive, eu acabei entendendo e compreendendo que era o momento de me posicionar e me colocar enquanto alternativa política e assumir o protagonismo político enquanto mulher, jovem e advogada dentro desse cenário todo. E aí foi no PSOL que eu encontrei o espaço para militar, que eu me encontrei enquanto ser político, que eu me construo a cada dia enquanto agente política, né? Mesmo porque eu acho que política todo mundo político todo mundo a gente nascer é um ato político, principalmente num país como o nosso, mas assumir e compreender o seu papel dentro desse espaço é o que é mais difícil. E aí eu ainda estou nesse espaço de conhecimento e de amadurecimento desse ser política, nesse mundo que a gente está vivendo. Então é isso. Quer dizer, eu não contei a história não, sabe? Eu só sei fazer um resumo bem por alto. Ô, Michele. Mas aí passei pelo MST, MTST e vários outros movimentos sociais.
Michele, você tocou aí na questão do bolsonarismo. Eu queria saber tua opinião, fugindo um pouquinho do protocolo aí, Vande. O que é que tu acha do bolsonarismo? Bom, fazer uma análise a respeito do fenômeno bolsonarista é um pouco complexo. Eu acho que várias pessoas que estão aqui, que virão aqui, várias pessoas fazem várias análises. Mas aí eu vou fazer uma análise muito pessoal, né? Eu acho que a gente está em um país, em uma sociedade, onde as pessoas não têm, onde o espaço político ele é negado às pessoas. As pessoas não têm acesso a esse espaço, não têm acesso a esse diálogo, não têm acesso a um conhecimento político, porque se cria essa ideia de que para estar no ambiente político precisa se compreender, se entender o que é política, mas não necessariamente é isso. E eu acredito que o bolsonarismo é meio que um reflexo de uma representatividade pequena, né, de uma insatisfação que foi gerada. E aí eu vou pegar muito 2013. 2013 foi um ano onde ocorreu as primeiras manifestações, as grandes manifestações, aquela que, o gigante acordou. E aí muita gente não sabia muito o que estava acontecendo, aquilo tudo acontecendo de maneira muito desorganizada, sem uma centralidade de um pedido ou de uma organização. E, diante disso tudo, né, surge a ideia, surgem os grandes movimentos de extrema-direita que cooptam, né, a narrativa desse debate, dessas reivindicações, e aí não tinham ideia de que poderia culminar no que hoje a gente vê como o bolsonarismo. E aí o bolsonarismo, para mim, é uma caricatura política, né? É uma caricatura política porque não representa exatamente o povo brasileiro. Eu realmente não acredito que a totalidade do povo brasileiro, ou que ao menos 60% ou 70% do povo brasileiro, pense como o Bolsonaro, né? Por mais que a gente saiba que ele mantém ali uma base de apoio numa base de 30%, 35%, eu acredito que essas pessoas, por mais que acreditam e defendam o seu projeto, elas não têm noção de quão nefasto é o bolsonarismo, né? Que a gente não pode dizer que é o fascismo em si, mas que tem essas características do fascismo, da criação de um inimigo comum, né, que seria o comunista, a esquerda e tudo, por assim dizer, da perseguição política aos opositores, né, dessa ideia da negação da ciência, da negação da política, da negação dos direitos das pessoas. Então, eu acredito que o bolsonarismo é um fenômeno que a gente precisa ainda estudar muito para poder defini-lo. Na verdade, não tem como definir algo tão horrendo assim. Horrendo não no sentido... eu quero trazer assim, uma reflexão no sentido de dizer assim, a gente ainda não tem ideia do qual é a abrangência desse sistema, desse bolsonarismo. Quais serão as consequências? A verdade é essa, desse movimento bolsonarista. A gente já está vendo aí que, infelizmente, a gente tem esse governo durante um período de pandemia, a maior crise sanitária do século, dentro de um século, a gente tem um governo que nega a ciência, que se atrapalha totalmente e que assume para si a responsabilidade de 90 mil mortos, né? Porque a gente não vai dizer que não é, porque o governo ele interfere diretamente na maneira, as políticas públicas interferem na maneira como o governo vai agir em relação à prevenção e à contenção dessas pandemias, dessas doenças, e assim, infelizmente, minimizar a situação, tirar chacota e negar a ciência não é o papel de um chefe de um Estado e de uma nação tão rica e tão importante como a nossa. E assim, falar do bolsonarismo é bem difícil, a gente iria falar muita coisa aqui, mas é mais ou menos isso. Eu acho que a gente não tem uma definição clara ainda do que eu acho que viver o momento histórico é bem difícil, porque a gente fazer uma análise em cima do momento que a gente está vivendo é bem complicado, mas já dá para a gente tirar algumas percepções a respeito do que é. Eu acho que ele não reflete a totalidade. Eu acho que os brasileiros não são o que Bolsonaro representa. Eu acredito no povo brasileiro. É isso. Bom, é interessante que alguns cientistas políticos, como por exemplo o Alberto Carlos Almeida, ele destaca através de estudos, os mapas eleitorais, claro, que grande parte dos votos que o miliciano, ou quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro tem,
são oriundos de votos do PSDB. Não é? Grande parte das pessoas que votavam nos tucanos, que votaram no José Serra, que votaram no Alckmin, que votaram no rapaz do pó lá, Aécio Neves. Quer dizer, esse pessoal agora voltou com o Bolsonaro. Quer dizer, grande parte dos votos de Bolsonaro já eram votos da direita mais moderada, mais civilizada, assim, digamos, e agora está aí com o bolsonarismo. Tanto é que a gente analisa que das votações no Congresso e do apoio que o Bolsonaro tem no Congresso Nacional, a gente sempre vê o PSDB votando com as pautas de Bolsonaro e o Partido Novo do João Amoedo estão lá, marcando presença no governo. Quer dizer, e outro detalhe para não esquecer é do apoio, né, que o Jair Bolsonaro deu ao Aécio Neves em 2014, declarando voto nele, disse que gostaria de ser seu vice. Então, essa relação PSDB-Bolsonaro, no sentido dos seus eleitores e de apoio político, continua. Mas eu vou te fazer a pergunta aqui, Michele. Veja só, dentro da esquerda, a esquerda não é uma só, como a direita também não é uma só. Existe a social-democracia, existe os esquerdistas que são mais marxistas, a esquerda liberal, não é? A esquerda ela se divide de diversas maneiras. Não é? E aí eu queria saber o seguinte: quais foram aí as suas principais razões ideológicas que levaram você a militar no PSOL? Bom, quando eu me vi tentada a procurar um partido político para militar e para construir politicamente, eu fui analisar todos os partidos. E, assim, ideologicamente falando, o que me atraiu ao PSOL foi a capacidade que o PSOL tem de aglutinar todas as lutas e de aglutinar todos os movimentos e de ser um partido aberto. Ou seja, é um partido que não é engessado, que não pensa que está certo em tudo e que está pronto. É um partido em construção. E, ideologicamente falando, dentro do PSOL, a gente também tem várias esquerdas. Né? O PSOL é um partido de tendências, e aí dentro do PSOL você tem stalinistas, leninistas, gramicistas, trotskistas. Então, é um partido que é extremamente democrático. Eu digo sempre que ele é um laboratório da democracia para mim, porque dentro do partido tudo é resolvido de uma maneira muito democrática, então não tem cacique, não tem dono que diz quem vai ser o candidato, que diz como a gente vai agir. Não, as instâncias partidárias ainda são muito respeitadas, as bases, né? Porque esse negócio de base que a gente fala, eu acho meio tosco, mas as pessoas que compõem o partido, porque o partido é a própria base, entendeu? Né? Eu sou a base. Então, as pessoas que compõem o partido, ele é apenas uma ficção. O partido, ele é uma sigla. O que faz o partido são as pessoas que estão dentro dele. Então, é um partido que se propõe a mudar, que se propõe a se readequar, que se propõe a aglutinar as lutas e as forças. Então, é um partido que está atento às mudanças e que, graças a Deus, com todo esse caldeirão de pessoas, de ideologias, de pensamento, consegue manter uma coerência política, consegue manter uma atividade política, consegue unir a coerência política, a ideologia política ao crescimento eleitoral, o que é muito raro, assim, o que é muito difícil. Eu acho que é o grande desafio que a gente vê nas esquerdas, e aí não só nas esquerdas, mas em todos os partidos, é você conseguir manter não pureza, que isso não existe, mas você conseguir manter uma certa pureza política e mesmo assim estar no jogo disputando a institucionalidade de igual para igual. E eu acho que é isso que o pessoal traz. Assim. O pessoal reoxigena a esquerda, dá novas caras à esquerda e mostra que a gente precisa construir o novo modelo que a gente quer. Não dá para copiar, entendeu? O pessoal é aberto para construir o que é novo e para conseguir. O Brasil é um país que tem uma história política completamente rica, diversa e diferente de outras experiências. E aí o pessoal ele se propõe a construir junto com o seu povo, junto com suas bases, junto com todos aqueles que compõem o partido e que dirigem o partido, uma nova forma de organização política, uma nova forma de se pensar e de se fazer política,
da maneira como seu povo ou as pessoas que constroem ele veem a política. Então, o pessoal é a cara. Tipo, gente, eu quero pedir desculpa, tá? Porque eu tenho uma menina aqui do lado que é uma calopsita. E assim, eu não tenho outra casa pra e ela fica com raiva quando eu fico falando, não é com ela. Então vocês vão ver um fundinho, assim, alguém reclamando, mas façam de conta que é uma trilha sonora. Tá? Olha aí, ó. O Ibama aí tá atrapalhando. O Ibama é que atrapalha os animais aí. Os O Ibama animais, tem né? que. A Ema atrapalha. Pô, até a Ema lá me mordeu aí, pô. Então é isso. E assim, o que me fez escolher o PSOL, e aí eu tinha proximidade com vários outros partidos, inclusive o PT, e ainda tenho diálogo, PT, PCdoB, vários, tenho muita admiração por todos aqueles que constroem esses partidos. Mas o que me fez estar no PSOL e entrar no PSOL, cala a boca, Fuló! Foi justamente as pessoas que representavam esse partido. Eu acho que a extensão do partido político é aquele que possui o mandato do partido, né? E acompanhando todas tira ela daqui. Acompanhando todas os mandatos do PSOL, eu percebia naquelas pessoas, naqueles representantes, o modelo de político que eu queria ser, o espelho do político que eu quero ser. Um político que seja independente, que seja autônomo, que não tenha rabo preso, que não esteja ali para fazer profissão, porque política, estar em espaço político é um munus público, é um exercício de sua cidadania, não é para ser profissão. E aquilo me fez perceber o que eu queria, qual era o modelo de político que eu queria ser e que eu queria construir, que eu queria colaborar para construir. Então, eu acho que o convite para que eu fosse para o PSOL aconteceu no mesmo dia, eu já me filiei, e um mês depois eu já era pré-candidata a vice-prefeita em Caruaru. Então, eu sou meio maluca, mas vai aí. Mas é isso, assim, o PSOL, ele... Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pelo que a gente constrói, com todas as incoerências internas que a gente tem, com todas as divergências que a gente tem, que isso é natural, democracia. Eu sempre digo, construir democraticamente é uma tarefa muito difícil e árdua, escutando suas bases, fazendo votação, né, debatendo de forma aberta, clara, franca, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o resultado é muito gratificante. E aí a gente, aos pouquinhos, está conseguindo um espaço que a gente precisa. Né? A gente não quer ser gigante, nem quer ter hegemonia. Eu acho que todo mundo tem que participar do processo político. E eu acho que é isso. O pessoal reconhece o seu lugar, reconhece o seu papel e quer construir politicamente esse novo modelo e essa nova forma de se pensar e de se fazer política, onde caibam todos. E é isso que me faz estar no PSOL. Michele, a gente sabe que todo partido tem algumas diretrizes básicas e que os partidos são mutáveis, eles vão se adaptando, até mesmo às relações políticas, às questões de poder. Mas como é que nasceu o PSOL? Como é que você poderia caracterizá-lo como um partido? Muitas vezes o PSOL ele é visto como um partido mais radical, até mesmo porque lá no início ele surgiu como uma dissidência do PT. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais desse partido que é o PSOL. Bom, Adilson, você já disse como o PT nasceu. Não, o PT não, o PSOL nasceu. Né? O PSOL nasceu de uma dissidência do PT, quando lá em 2005, 2004, não sei bem, porque eu ainda não era do PSOL, mas lá no iniciozinho do governo de Lula, do primeiro governo de Lula, do qual eu tenho muita admiração, né? Mas se viu que o PT estava conciliando, né, e botando algumas coisas que a gente considera, que nós consideramos inegociáveis, estavam negociando. Então, isso aconteceu, essa dissidência aconteceu devido à primeira reforma, né, mini reforma da Previdência Social ocorrida no governo Lula, e aí a divergência foi grande e alguns parlamentares que eram do PT votaram contra, mesmo o PT tendo indicado, né, a votação a favor, muitos votaram contra e os que votaram contra foram expulsos e construíram o PSOL. Né? O PSOL surge dessa dissidência. Inicialmente, realmente, tinha essa ideia, né,
dessa construção muito mais que se diz, porque eu acho que ninguém é mais esquerda, menos esquerda, esse grau, essa régua, para mim, não existe. Eu acho que existem realmente questões que são negociáveis e inegociáveis. O que é que o pessoal acredita? O pessoal é anticapitalista. Então, o pessoal acredita que não dá para existir um capitalismo soft, nem para negociar com o capitalismo, nem para dizer assim, não, vamos fazer um capitalismo mais brandinho, porque a gente, depois o capitalismo cede, faz suas concessões, mas cobra a conta lá na frente. Então, nós trabalhamos com a ideia de ruptura. Não dá, né? Não dá para Então a gente pode dizer, Michele, que o PSOL é um partido tipicamente marxista? Exato. Tipicamente Michele, marxista. eu queria fazer uma pergunta, não é em tom de afronta, mas, mas é uma questão muito, muito interna minha, com alguns movimentos de esquerda mais vencilhados ao que o Marx escreveu e etc. Como é que seria uma sociedade sem capitalismo? Porque, por exemplo, é claro que toda a esquerda não se resume a Marx, não é? Mas, por exemplo, se fala na Revolução Comunista, a proposta de Marx é uma sociedade sem Estado e sem iniciativa privada. Inclusive, o pessoal de direita erra muito, né, quando vai falar de Marx, porque fica falando da China e Cuba como se fosse exemplo de marxismo, e não é. Porque Marx propõe uma sociedade sem Estado e sem iniciativa privada. Assim, como é que seria possível isso? Você vê que na conjuntura internacional isso seria possível? Desculpa aí fugir do protocolo, Adilson. Ok. Não acho. E aí você tocou num assunto muito legal, porque assim, não quer dizer que a gente seja marxista radical e acredite que a gente vai acabar com o capitalismo, acabou. Não é, certo? Mas é entender que concessões podem ser feitas, a gente pode negociar, a gente precisa estar na institucionalidade. Tanto é que nós estamos na institucionalidade. Mas nós estamos na institucionalidade procurando realmente construir dar novos rumos, entendeu? Assim, denunciar o que está errado, né? Votar realmente porque assim, não dá. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando a gente tem um projeto político e a gente quer implementar esse projeto político, dizer assim, vamos construir um modelo de sociedade pensado por Marx lá no século XVIII, XIX. Isso é impossível, minha gente. Assim, mesmo porque o modelo, né, de sociedade de lá do tempo de Marx, ele não existe mais hoje. Eu acho que realmente é inaplicável. É por isso que eu digo que o PSOL ele tenta redefinir isso, repensar isso, buscando sempre a justiça social, né? Quais são os grandes pilares? O aprofundamento da democracia, radicalização da democracia, ou seja, a maior participação das pessoas nos espaços institucionais públicos, né? E aí por isso que a gente sempre tem tudo é muito coletivo, tudo é muito, né, radicalizada a democracia. Internamente a gente faz muito isso. Mas principalmente a compreensão do nosso papel enquanto esquerda dentro de um espaço institucional. Não dá para uma pessoa de esquerda votar, por exemplo, a favor de privatização, né? É incoerente. Não dá para uma pessoa de esquerda votar contra o trabalhador, né? Não estou dizendo que a gente quer construir um mundo perfeito e feliz lá do livro de Marx. Não é essa a pretensão, mesmo porque eu acredito que realmente não rola, sabe? Mas é compreender qual é o nosso papel. Nosso papel, a gente está defendendo quem ali? A gente tem um projeto de poder, de manutenção do poder, ou a gente tem um projeto político real? Né? Não interessa. Quando Glauber Braga olha para Eduardo Cunha e diz, você é um gangster, lá no dia do impeachment, Glauber Braga diz muito mais do que isso. Glauber Braga diz, eu posso dizer que você é um gangster porque eu não tenho rabo preso com você. Eu posso porque eu tenho autonomia política e liberdade política. É esse tipo de político que o pessoal se pretende construir, né? E aí é isso que eu estou dizendo, assim, a gente precisa construir pessoas, botar nesses espaços institucionais, e aí a gente tem vários, não é só do PSOL, tá, gente? Eu estou falando aqui do PSOL porque é a minha experiência, mas dentro da esquerda a gente tem aguerridos políticos que compreendem esse papel. Mas não dá para a gente estar em um espaço político, construindo politicamente, sem ter consciência de qual é o nosso adversário e quem é o nosso aliado e por quem a gente está lutando.
certo? E aí, eu não estou aqui para criticar outros modelos, porque são tentativas e são válidas, e conseguiram chegar muito longe, né? E eu não critico de maneira nenhuma a experiência, por exemplo, do PT no poder. Mas a gente precisa compreender que essa experiência também nos ensina que existem aliados e aliados. Os nossos aliados reais é a classe trabalhadora, né? As pessoas que a gente precisa defender não é o mercado financeiro, é a classe trabalhadora. Então, ter essa consciência é essencial. Se você vai fazer concessão, que faça, mas faça sabendo qual será a consequência. E assuma o risco dessa consequência. Então, quando eu falo modelo de ruptura, não é ruptura, revolução, todo mundo perde em arma e vão para a rua. Não, porque isso também não é o que a gente propõe. Nunca, nem de longe. Mas ruptura na maneira de se pensar a política, sabe? A gente precisa, sabe, a gente está precisando de uma vacina para o coronavírus, mas a gente está precisando de uma vacina contra essa velha política que está aí. A gente está precisando de uma vacina na veia e grande. E não é só pessoa de direita, não. Contra esse modelo de política que está incutido na gente, que parece que só funciona do mesmo modo. Será que a gente não tem capacidade de criar um novo modelo? De construir algo novo? De pleitear construir uma maior justiça social no Brasil, sem precisar copiar modelo da China, de Cuba, sei lá, de Marx? Será que isso não é possível? Será que a gente dialogando e prestando atenção nas experiências da América Latina, será que a gente precisa de autores europeus para definir quais serão nossos padrões e nossas diretrizes? Então, esses questionamentos, que aí eu não tenho as respostas para tudo, mas a gente questiona. A gente questiona e a gente se propõe e se coloca no papel pedagógico de aprendizado e de análise da política e da conjuntura política. No PSOL, a gente vai ter muitas análises, mas nenhuma delas é fechada. A gente não se propõe a dar respostas feitas e prontas para tudo. A gente está em busca dessas respostas com a maior participação das pessoas na vida política. Quando eu trouxer Dona Maria, que vem tapioca, para ela dizer qual é a necessidade dela e como ela enxerga o mundo que ela vive. Quando eu trouxer seu Zé, que vende lá na feira de artesanato, né? Então, essas pessoas que precisam construir esse entendimento, e junto com todo mundo. Então, pensar, e outra, que é uma coisa que o pessoal me traz com muita vivência, assim, foi o que eu aprendi. Política também se faz com afeto, política se faz com alegria, né? O espaço político, e aí eu digo, meu Deus, parece um monte de boneco caricato, né? É o que dá para entender. A gente chega nos espaços, parece um teatro, e um monte de boneco caricato, de personagens ali construídos. A gente quer povo real, a gente quer gente construindo isso. E aí, diante desses grandes, que é um grande pessoal, mas eu estou dizendo que o pessoal se propõe a questionar isso, a compreender quem é nosso aliado, né? Será que realmente aí, quando você fala do PSDB, por exemplo, quando você fala e aí eu falo muito da construção de capital político, isso é uma coisa que eu falo bastante. Eu sou de vários movimentos sociais, aliada, né? A vários movimentos sociais, e hoje estou muito próxima de muitos movimentos feministas. E aí a gente se coloca eu construo fora da política o movimento, e aí esse movimento que constrói com as bases de maior justiça social, de enfrentamento às opressões, né, de construção de um diálogo antirracista, antimachista, né, anticapitalista, aí é cooptado, seu capital político e toda a sua construção política é cooptado por pessoas e estruturas políticas que lá em cima apoiam governos, né, que destroem tudo isso que a gente constrói. E aí vem a armadilha do identitarismo, né, que é outra coisa que precisa ser pontuada, que aí, por exemplo, não é porque eu tenho negro na política que esse negro vai estar representando os negros, não é porque eu tenho indígena que esse Fernando indígena vai estar Holliday é um exemplo representando disso, os indígenas. né? Um exemplo? Ah, meu Deus do céu! Tem vários. Se a gente pegar, por exemplo, Damares Alves é uma mulher, né? A gente pegar a Damares Alves é uma mulher.
O Clodovil, com várias pautas conservadoras para o movimento gay, né? Exato. Quando Clodovil foi político. Exato. E ali você vê exatamente, né, o que a gente critica, que é justamente a dificuldade de compreensão do seu papel no espaço político. Aquela pessoa não está ali representando representando o seu povo, ou o que você é, ou sua identidade, ou sua vivência. Né? E aí a gente precisa transformar esse espaço político, porque eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem é fazer com que tenha povo nesses espaços. A gente precisa de povo, de gente de verdade, sabe? Você olha ali para a Câmara de Deputados, você não enxerga povo. Alguém enxerga povo ali dentro? Não enxerga. Você olha para a Câmara de Vereadores aqui. Né? Não precisa nem ir muito longe. Você enxerga pessoas que estão ali a serviço de vários outros interesses, menos o interesse do povo. E eu não estou falando isso porque eu sou pré-candidata ou porque estou definindo. Não, porque existem candidatos tanto de direita quanto de esquerda. Mas o problema não é o candidato. O problema não é o candidato. Tu é pré-candidata, Michele? Eu sou pré-candidata hoje a vereadora. Estou, né, pré-candidata a vereadora. Mas, e é feito, eu digo assim, não tem a ver com a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem boas intenções. A pessoa é ótima. É um bom cidadão, uma pessoa, um bom profissional, é uma pessoa bem intencionada. Mas as estruturas políticas que estão por trás dele os amarram. E o capital político que ele produz acaba alimentando uma estrutura que vai de encontro a tudo que ele defende. E isso é o que é a dificuldade de compreender o que é supraestrutura e o que é estrutura. Né? O que é capital político? Tudo que eu produzo politicamente. É a minha capacidade de mobilizar, é a minha capacidade de interferir politicamente na minha comunidade, por exemplo, né? na minha comunidade acadêmica, né? Nos espaços onde eu construo. Esse capital político ele precisa estar a serviço de um projeto político de enfrentamento às opressões, né, de enfrentamento à injustiça social. Então, é isso que eu estou tentando assim trazer. A gente precisa, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre o personalismo dentro da política, que é outra grande mazela, que você não enxerga o que tem por trás das pessoas, você enxerga só a pessoa. O projeto, e aí é isso que, para mim, também no pessoal me traz algo bom. Porque, por exemplo, se você pegar uma experiência como das juntas, aqui em Pernambuco. São 5 mulheres se uniram para criar um projeto político e conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa. Conseguiram, estão lá, são 5 mulheres. Se você vê uma delas passando na rua, você não vai saber quem é. Você pode até saber se você acompanhar, mas essas pessoas não serão reconhecidas. Porque por trás delas é algo maior que é um projeto. Oi, Michele, antes de Vande fazer a próxima pergunta, eu queria pedir uma coisa a ele. Vande, como é que seria o Lula comentando a criação do PSOL? Companheiros e companheiras do meu país, eu gosto muito do PSOL, eu gosto muito do bolo. Aliás, um café com bolo é muito bom, companheiro, porque você sabe que aqui no Nordeste um cafezinho é muito gostoso. E uma cana também, não é? Veja só, eu entendo que o pessoal brigou comigo, mas eu não tenho ressentimento com ninguém. A gente tem que se unir contra o Bozo e contra a milícia. Não esquecer dessa diferença. O Ciro vive brigando comigo, mas um beijo pro Ciro Gomes também, companheiro. E é isso. Reconhecer o inimigo, né? O nosso verdadeiro inimigo é outro. A gente precisa se unir para combater o que está aí. Mas se unir com consciência. Eu acho que é isso que está faltando. Se unir com consciência em torno de projeto, né? Pronto. É muito isso. Vai lá, Vande. Ok. Eu ia fazer uma pergunta, Michele, mas eu acho que, de certa forma, você já tocou nesse ponto. O que é que você tem a dizer sobre essa questão das pessoas verem o PSOL como um partido radical de esquerda e tal? Mas eu acho que, de certa forma, você já explicou, já definiu o partido, não é? Já fez aí as diferenciações com base em Marx e etc, etc. Então, eu vou deixar essa questão para lá e vou te questionar sobre outra questão. Veja, o PT, quando surgiu, não é, na década de 80, fazendo um importante movimento contra a ditadura militar,
o PT tinha um discurso muito mais anticapitalista do que, por exemplo, hoje tem. Na realidade, hoje o PT não tem um discurso anticapitalista. Hoje o PT tem um discurso de reformas dentro do capitalismo, não é? Fazer com que o capitalismo exista, mas seja mais democrático. Ia falar, professor? Não, ia falar? Não, tudo bem. pode continuar. Ok. Então eu queria saber o seguinte, Michele. É claro que a gente não tem uma bola de cristal, não é? Mas para que um dia o pessoal chegue ao governo federal, será que o pessoal também não vai precisar se flexibilizar, se moderar, como o PT fez? Não estou dizendo que o PT é o exemplo, mas eu estou dizendo o seguinte: o professor Adilson Ferraz ainda há pouco falou que os partidos políticos muitas vezes fazem conchavos para chegar ao poder. O PSDB fez, por exemplo, com o PL, o Partido Liberal na época, não é? O PT fez também, e etc. Não é porque é um partido, não é porque é o PT ou porque foi o PSDB, mas por conta do sistema político que, se não for por uma revolução, não vai mudar. E aí, como eu não acredito que uma revolução possa acontecer, não acho que não vai acontecer, porque não pode. Pode, mas eu não vejo propensão para isso acontecer. Você acha que para que o pessoal chegue ao governo federal vai ter que fazer concessão ou vai fazer? Qual a leitura que você faz disso aí? Bom, é uma leitura muito no sentido do que é projeto político e do que é projeto de poder. A gente precisa ter muita consciência entre projeto político, a diferença entre projeto político e projeto de poder. Querer chegar no governo federal, maravilhoso, seria ótimo, muito bonito. Mas não dá para chegar no governo federal tendo apenas um projeto de poder. Você tem um projeto político, você consegue diminuir as desigualdades, você consegue fazer muito, muito parecido com o que o PT fez. Sinceramente, eu acho que a pretensão do PSOL, e aí eu não quero ser romântica aqui, nem viajada, mas a gente trabalha muito no sentido da construção e da mudança de entendimento. Então, a gente enxerga a eleição, a gente enxerga o espaço institucional como apenas uma etapa, que se for vencida, é importante, e é importante a gente estar lá. Porque se o espaço institucional existe, a gente precisa estar lá, né? Ele não é suficiente por si só, mas não é porque ele não é suficiente por si só que a gente vai estar fora dele, né? A gente precisa estar lá. Só que eu realmente não acredito que o pessoal consiga chegar, né? Pelo menos no cenário que a gente tem hoje, porque como a gente viu aí, 5 anos, o sistema político brasileiro deu um nó. Então a gente não tem ideia do que pode acontecer. É como você bem falou, ninguém tem bola de cristal, né? Se as condições forem favoráveis, eu particularmente acredito, isso é uma coisa bem achismo, viu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito que, por exemplo, se Lula tivesse esperado um pouquinho mais, talvez conseguiria, dentro daquela conjuntura, chegar ao poder sem precisar ter feito as alianças que fez. Não estou dizendo que fez errado, muito pelo contrário. Naquele momento era o que se tinha. E foi muito importante e muito bom, e teve grandes avanços. Mas o capitalismo ele é cíclico. Esses avanços eles vêm e eles são tomados. E quando eles são tomados, tende a se agravar. Então, será mesmo que esse sistema... Em 1500 e 1600, ninguém falava de república. Quem falava-se de república era tido como doido. Estou mentindo? Então, tudo é possível. Eu não quero saber se vai durar 100 anos, se vai passar 100 anos, 200 anos, 300 anos, para que a gente consiga mudar alguma coisa, sabe? Mas eu quero saber que eu estou fazendo parte disso. E eu acho que é muito o sentimento que o pessoal tem, sabe? De ter um projeto de fato político. Não quer dizer que a gente não tem projeto de poder e projeto de chegar à institucionalidade, de forma alguma. Tanto é que a gente encara as eleições, a gente ganha, a gente vai com tudo e a gente chega lá e faz a diferença. Quer dizer que a gente precisa construir com autonomia, né? E precisa construir principalmente certo de qual é o nosso papel nesse espaço. E, assim, chegar ao governo federal seria um sonho, mas não adianta chegar no governo federal e não ter condições de fazer as mudanças que a gente acredita que são necessárias para que a gente tenha uma sociedade muito mais justa, e uma sociedade onde caibam todos e que possa distribuir melhor as riquezas do país, né? Porque a gente é um país riquíssimo, onde, né, há um abismo social muito grande e a gente precisa diminuir, estreitar um pouquinho esse abismo. E eu acho que um dia essas condições vão surgir.
né? E aí a gente precisa estar lá, preparado, para que quando essas condições surgirem, a gente esteja de pronto para assumir esse papel. Então, Michele, vai, Michele, diz. deixa eu só te interromper um pouquinho. Michele, Fica os tranquilo. pré-candidatos a vereadores do Brasil todo, e Caruaru não é diferente, já estão se articulando com a sua base, com os cabos eleitorais, estão se divulgando, ganhando visibilidade através de lives, gravando vídeos, montando suas estratégias eleitorais. E você é pré-candidata a vereadora aqui em Caruaru pelo PSOL. Na sua opinião, qual é o peso, qual é a importância, o papel do PSOL nessas eleições 2020 aqui em Caruaru? Bom, Adilson, eu acho que o principal papel do pessoal nessas eleições aqui em Caruaru é o papel de mostrar à sociedade que se tem alternativas, né? Eu acho que Caruaru é uma cidade que tem uma cultura política muito fechada ainda, mas que é uma cidade mediana, é uma cidade que tem muito a crescer, é uma cidade que é um polo econômico, um polo universitário, então você tem possibilidades de mudança. E eu acho que o grande papel do pessoal é mostrar à sociedade caruaruense que existem maneiras diferentes de se fazer política, existem maneiras diferentes de se pensar política, existem maneiras diferentes de estar na política. A gente não precisa achar que só tem aquilo e é aquilo mesmo. A gente não precisa naturalizar, né, o que existe hoje em Caruaru, que é uma Câmara de Vereadores, com raras exceções, é evidente que a gente tem muitas exceções de Daniel e tantos outros que estão lá, tem essas exceções, mas a gente tem uma Câmara de Vereadores praticamente inerte, inexistente, sabe? Que não cumpre o papel que deveria cumprir. A gente chega numa sessão pública, a gente se envergonha dos debates, né? A gente fica envergonhado de ver uma cidade como a nossa, com tanta riqueza política, com tanta riqueza intelectual, com tanta riqueza cultural, não ser representada de verdade, né? Você não vê mulheres, você tem uma Câmara de Vereadores, com 23 vereadores, você tem uma mulher. Caruaru nunca teve duas mulheres ao mesmo tempo na Câmara de Vereadores. Nossa cidade tem 53% de mulheres eleitoras. Isso é um absurdo. Então, aquela Câmara que está lá não representa o povo. A gente vive uma crise de representatividade. E não só em Caruaru, no Brasil inteiro, mas aqui, nesses espaços como o nosso, onde a cultura política provinciana, né, maniqueísta do amarelo contra o verde, do azul contra o vermelho, acaba que destrói o debate político. A gente vem como para quebrar isso um pouco, sabe? Eu acho que o grande papel do pessoal é esse. Eu acho que ganhar politicamente não significa ganhar eleitoralmente. E ganhar eleitoralmente não significa ganhar politicamente. Eu acho que o pessoal vem para fazer uma vitória política e eleitoral, que vai se reverberar eleitoralmente. Porque o pessoal vem justamente com a representatividade. A gente tem uma chapa hoje, a gente ainda está construindo. Tá? Eu sempre digo o seguinte, esses que já estão com bloco na rua, né, que a gente fala, tem estrutura política. A gente precisa reconhecer o nosso tamanho. Porque é um partido pequeno e é um partido que se constrói por suas bases. As pessoas que são candidatos são pessoas comuns, são pessoas que são povo, são pessoas que têm sua vida, que trabalham, que se dedicam em seus movimentos sociais, que se dedicam às suas famílias. Então, são pessoas que compreendem o espaço político como uma extensão de sua vida social e cidadã. Então, a gente está construindo sim, a gente já tem, inclusive eu já estou em pré-campanha, entre aspas, por mais que esteja um pouco reticente ainda em botar o bloco na rua, porque eu acho que o momento que a gente está é tão grave que não é dizendo que a gente não vai falar de política, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa fazer debates muito mais profundos e começar a instigar a sociedade a pensar um pouco mais criticamente. Então, eu estou fazendo um debate muito mais nacionalizado. A gente também está com um projeto que se chama o Caruaru Somos Nós, que são 11 candidaturas, dentre as quais 2 são coletivas, uma de 3 mulheres transexuais e outra de povos de terreiro. E dentro dessa plataforma, a gente está fazendo vários seminários de formação e de participação política, porque a gente entende que projeto político precisa ser construído democraticamente, as pessoas precisam participar desses projetos. Não dá para chegar e dizer, olha, a sociedade que eu quero é essa e vocês vão ter que engolir goela abaixo, sabe? Eu acho que um dos grandes pilares do PSOL é justamente a radicalização da democracia.
E a radicalização da democracia é a maior participação popular na construção dos seus projetos. Então, a gente está nessa fase, a gente está na fase de construção do projeto político. Ninguém bota o bloco na rua sem ensaiar a coreografia, meu amor. Né? Para botar o bloco na rua, a gente tem que ter um projeto firme e tem que saber exatamente o que a gente quer dentro da cidade. Eu acho que é isso. Vandi. Michele, Vandi. Olá, professor. Me diz o seguinte, como é que seria o Silvio Santos se filiando ao PSOL? Arrasou. Mas olha só. Ai. Você sabe que quando chega no final da vida, é aqueles que dizem que eu vou morrer, mas eu não vou. Isso é tudo balela. Aí, esse ano, para os inimigos, já vai ser 90 anos. Olha só, eu acho que assim, eu acho que quando chega no final da vida, a gente fica mais solidário. Eu estava pensando em deixar minha fortuna para as minhas 6 filhas, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no fundo partidário do pessoal, porque o pessoal tem um projeto, o pessoal tem um projeto aí de solidariedade, de ajudar os pobres, e eu acho que fazendo isso, talvez eu vá para o céu. Vou pagar os meus pecados, aí! Manda ele doar para o pai, que manda ele doar para o pai, que vai ter mais futuro, sabe? Bom, então Michele, para finalizar, veja só, essa relação, não é, do Boulos com o Lula, principalmente depois da prisão arbitrária do Lula, que, enfim, as mensagens aí do Telegram e as suas confirmações pelo ex-juiz Sérgio Moro demonstram isso, tem feito alguns intelectuais pensarem que o Boulos estaria se moderando e tal. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sua visão sobre isso e tal. E outra coisa, levando em consideração também os erros políticos do PT, o que é que a esquerda poderia aí aprender com os erros do PT em termos de projetos políticos por todo o Brasil? Seria aí a nossa última pergunta no Politicando de hoje. Ô, Vandi, antes da resposta da Michele, a gente podia dedicar um programa só pro Boulos, né? Poderia se chamar até Café com Boulos. O que é que tu acha? Eu acho que o Boulos é um companheiro de longas estradas, um café em uma 51. Eu estou totalmente de acordo. Só não foi na milícia, companheiro. Nunca na história desse país a milícia governou esse país, companheiro. Não tem condição um negócio desse. Ai, Vandi, pera. Deixa eu voltar aqui à pergunta que eu já me bananei. Sim, em relação à aproximação de Boulos, não é Boulos, né? Porque foi o próprio PSOL que compreendeu que a prisão de Lula foi ilegal. O PSOL, para demonstrar o quanto a gente constrói nossa política tentando a coerência, a gente reconheceu os ataques que o PT vinha sofrendo. Tanto é que a gente foi contra o impeachment de Dilma. Nós fomos um dos primeiros a denunciar que era golpe, né? A gente defendeu com unhas e dentes, né, a democracia brasileira, defendeu Lula dizendo da arbitrariedade do processo que prendeu ele, fazendo a denúncia. Quando Lula foi preso, acho que Boulos foi um dos primeiros a chegar lá. E essa ideia de que Boulos está ficando menos radical e se abrandando, eu acho que isso é, como se diz, as réguas. Cada um enxerga com a régua que quer. Eu, particularmente, não acredito que Boulos seja radical, muito pelo contrário. Nem acredito que Lula seja mais moderado. Eu acho que a gente tem o mesmo projeto de sociedade, a gente enxerga a sociedade, a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer menos desigualdade social, e aí o método e o caminho é que diverge, né? Apenas isso. A gente só diverge no caminho e no método, mas na hora de se unir a gente entende que a luta ela tem que ser uma só. A gente tem uma luta só. Se a gente quer defender a democracia, não adianta, a gente vai ter que se unir com quem defende. Agora, o que é mais importante é a gente manter a nossa identidade. E eu acho que é muito isso, essa confusão que fazem. E aí até internamente no pessoal também tem, tá? Muita gente dentro do pessoal não gostou da aproximação de Boulos com Lula. Eu lembro na época que eu fui para a convenção, quando Boulos foi declarado pré-candidato à presidência do Brasil,
Eu fui para a convenção do pessoal em São Paulo, foi Boulos, Sônia Guajajara, e muitas alas internas do pessoal não queriam que Boulos fosse candidato, porque diziam que ele era muito ligado a Lula e que queria uma ruptura com esse lulismo e tal. Só que a gente compreende que Boulos consegue ter a identidade dele, sabe? Não é porque faz parte de um movimento social de luta por moradia, porque compreende que é através da luta ou porque arrefece um pouco mais seu discurso, que ele é mais ou menos moderado ou mais ou menos radical do que Lula. Eu não acho que é isso. Eu acho que o método que cada um utiliza é diferente, né? Lula é um grande estadista, é uma pessoa que a gente tem um respeito imenso. E o que a gente pode aprender, e eu acho que não é aprender, eu acho que nem o PT, eu acho que a intenção do PT sempre foi transformar o Brasil, sempre foi fazer com que a gente tivesse um país mais igual. Eu hoje sou fruto dos programas sociais do PT, eu fui prounista, eu entrei em universidade federal aqui no interior, só consegui fazer graças a programas sociais advindos do governo PT, e eu digo sempre, o governo PT foi um telhado de ouro em cima de palafitas. Eu digo sempre, as palafitas, que são as bases, acabaram se rompendo, mas o ouro construído, que são as pessoas que foram beneficiadas com tudo que o PT fez, continua lá brilhando e vai conseguir se reerguer. E eu acho que não existe divergência ou atrito entre PSOL e PT, isso é ilusão. Tanto é que a gente, dentro das lutas, a gente sempre está unido. Aqui em Caruaru é um exemplo, né? E a gente sempre está... hoje o pessoal tem uma linha muito mais de frente mesmo, de união, de aliança, de compreensão de que as esquerdas precisam se unir e que a gente precisa enxergar quem é realmente o nosso inimigo. Agora, lógico, manter a identidade ideológica é importante. Hoje a gente constrói o PSOL e Boulos está no PSOL. E ele tem uma identidade ligada à nossa, sabe? Vem do movimento social, que hoje praticamente todo ele é dentro do PSOL, mas sabe dividir muito bem qual é o papel do movimento social, qual é o papel político, qual é o papel dele dentro do PSOL, qual é o papel dele dentro do movimento social do MTST, né? E estar do lado de um companheiro, estar e apoiar um companheiro que está passando por uma situação de opressão, que está passando por uma situação de perseguição política, não diminui e nem iguala ninguém. Só diz que somos coerentes, apenas. Porque coerência política, acho que é o que a gente precisa fomentar dentro de qualquer espaço que se pretende construir politicamente. É isso. Michele, a gente já vai encerrando aqui mais um Politicando, Política com Humor. Gostaria de agradecer todo mundo que participou, né, quem está assistindo esse vídeo. Agradecer também a Yavande pela parceria, né? Sempre com perguntas muito inteligentes. O Vande Carlos, que é historiador, faz mestrado em Educação Contemporânea na Federal, e um grande imitador, viu? Um grande imitador. Então, eu queria agradecer a Michele Santos, que é advogada, que tem aí todo um trabalho com os movimentos sociais, que é pré-candidata a vereador, já foi pré-candidata já foi candidata a deputada federal e foi candidata a vice-prefeita de Caruaru. Então, agradecimento aí também a Michele Santos. Para terminar, eu vou passar a palavra para Vande Carlos para ele encerrar o programa, certo? Mas eu queria fazer aquele pedido final, Vande. Vamos lá para o pedido de hoje. Vande, como é que seria o Silvio Santos convencendo o Bolsonaro a se filiar no PSOL? Mas olha só, Bolsonaro, você tem a proposta do topa tudo por dinheiro. Ó, se você, Bolsonaro, aceitar a proposta de ir para o PSOL, eu consigo desenrolar R$1 milhão. Aí você não precisa estar com aliança mais com a milícia do Rio de Janeiro. O que é que você acha? Olha, Silvio Santos, essa questão aí de milícia aí, isso aí é fake news, porra! Eu tenho que me aliar com a ministra aí. Olha, o PSOL é um partido que não me serve. Eu morria de ódio do Jean Willis. O problema agora que a gente tem que resolver no nosso país é a questão da cloroquina, tá ok?
A cloroquina, vamos salvar muita vida aí com a cloroquina, dando as cloroquinas para Venas. É isso, Silvio Santos. É essa pressão aí. Sobre o Moro aí. O Moro abandonou o governo, eu acho que o Bolsonaro tinha que ir pro pessoal. Eu vou prender também, vou prender o Bolso. Vou prender. Todo mundo Muito preso. obrigado. Muito obrigado, Michele, meu querido Adilson, e a produção técnica aí do programa, o Davidson Feber. Grande abraço. Gente, eu posso me despedir e Pode agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz em estar participando com vocês desse debate, dessa conversa, né, que é muito leve, muito feliz, muito alegre, e é muito isso que a gente defende mesmo, de conversar política de forma diferente, de forma alegre, mas mantendo a seriedade. Agradecer pelo convite, né, e falar da importância desses espaços para que a gente possa popularizar mais ainda o debate político, para que a gente possa mostrar às pessoas que estar dialogando dentro desses espaços é algo que a gente precisa fazer. Parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Pode ter certeza que agora eu vou acompanhar o canal, vou divulgar, porque eu Siga o achei canal e iniciativa marque o sininho, viu? Oi? Marque o sininho. Já marquei, eu acho, para que a gente possa fazer com que tenha mais um instrumento na cidade de Caruaru, né, para debater política de forma inteligente, né, de forma leve, para que as pessoas possam, né, chegar junto e poder contribuir com isso aí. Com isso aí, olha, tô tão bolsonarista que eu acho que É isso aí! eu acho que eu vou virar bolsonarista, mas tá fácil. Pois é, Sangue gente, de Cristo então tem poder. Tá bom, meu. Grande abraço. Um cheiro para vocês e um cheiro para todos vocês que acompanharam também ao vivo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a semana que vem com mais um Politicando. Política com humor. Até lá. Boa noite. Até mais. Oi, até mais.